Nas circunstâncias atuais do Brasil, você provavelmente ouviu sobre a Lei Magnitsky. Mas afinal, o que é essa lei, por que ela foi criada e como pode impactar diretamente a nossa política, economia e até o futuro das nossas instituições? Essa lei nasceu da história trágica de Sergei Magnitsky, um auditor russo que denunciou um gigantesco esquema de corrupção e acabou morrendo na prisão em 2009. A partir daí, os Estados Unidos criaram um mecanismo legal que hoje é usado no mundo inteiro para punir autoridades corruptas e violadoras de direitos humanos, congelando bens, bloqueando contas e impedindo a entrada em vários países. E agora, em meio às tensões políticas e jurídicas de 2025, o nome dessa lei aparece ligado ao Brasil. Neste vídeo, vamos entender como tudo começou, quais casos internacionais marcaram a aplicação da Magnitsky Act e o que esse cenário pode significar para o nosso país nos próximos anos. Sergei Magnitsky era auditor e consultor tributário que investigou, em 2007 a 2008, um esquema de fraude de 230 milhões de dólares envolvendo reembolsos de impostos na Rússia. Depois de denunciar policiais e autoridades fiscais, foi preso, sofreu negligência médica e abusos e morreu sob custódia em 16 de novembro de 2009. Sua morte virou símbolo internacional de corrupção sistêmica e violação de direitos humanos. A partir daí, o investidor Bill Browder, ex-chefe do fundo afetado pela fraude, passou a pressionar governos no mundo para criarem mecanismos de responsabilização. Em 2012, os Estados Unidos aprovaram a Magnitsky Act, mirando diretamente envolvidos no caso. Em 2016, veio a Global Magnitsky Act, ampliando as sanções para qualquer violador grave de direitos humanos ou corrupto, em qualquer país. Em 2017, a Casa Branca emitiu a Ordem Executiva 13.818, operacionalizando sanções financeiras e migratórias via OFAC, Office of Foreign Assets Control. Hoje, regimes semelhantes existem no Canadá, Reino Unido, União Europeia e Austrália. Na Europa, o Europe Global Human Rights Sanctions Regime foi adotado em 7 de dezembro de 2020. A lógica é sempre a mesma: congelar ativos sob jurisdição, bloquear transações e barrar vistos de indivíduos e entidades responsáveis por abusos graves. O que a Lei Magnitsky faz na prática? Financeiro: bloqueio de bens e contas sob jurisdição dos Estados Unidos. Proibição a bancos e empresas americanas de fazer negócios com o sancionado. Migratório: revogação de vistos e proibição de entrada. Efeito cascata: mesmo não sendo lei global, bancos e multinacionais fora dos Estados Unidos geralmente evitam risco secundário e passam a restringir relações com sancionados. A Global Magnitsky Act não ficou só no papel. Desde 2016, ela já foi usada em diversos países e contextos, tornando-se uma das ferramentas mais relevantes da política externa americana contra a corrupção e violações de direitos humanos. Rússia, 2012 em diante. Os primeiros sancionados foram autoridades russas ligadas à prisão e morte de Sergei Magnitsky. Isso incluiu policiais, procuradores e figuras do sistema prisional, que tiveram bens congelados e foram banidos de viajar aos Estados Unidos. China, 2020, foram sancionados altos funcionários da região de Xinjiang, acusados de abusos contra uigures e outras minorias muçulmanas. O caso teve repercussão global e levou também a sanções coordenadas com Reino Unido, Canadá e União Europeia. Myanmar, 2019 e 2021, generais do exército e membros da junta militar foram incluídos na lista após massacres contra a minoria Rohingya e o golpe militar de fevereiro de 2021. Arábia Saudita, 2018, após o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, vários agentes da inteligência saudita e membros próximos ao príncipe herdeiro foram sancionados. Nicarágua e Venezuela, 2018 a 2021, diversos nomes do alto escalão político foram punidos por corrupção, fraude eleitoral e repressão a opositores.
entre eles ministros, juízes e chefes de polícia. Uganda, 2021. Autoridades de segurança foram sancionadas por violência contra opositores e manifestantes durante eleições. Esses exemplos mostram que a lei não é usada apenas em casos isolados. Ela virou um instrumento global de pressão, muitas vezes acompanhado por aliados ocidentais. Para governos e elites políticas, a mensagem é clara: abusos internos podem gerar consequências internacionais. Em 30 de julho de 2025, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, OFAC, sancionou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, sob a Global Magnitsky. O comunicado cita supressão da liberdade de expressão, detenções arbitrárias e processos politizados. A nota também menciona que o visto dele e de familiares já havia sido revogado em 18 de julho pelo Departamento de Estado. A reação em Brasília foi imediata. O STF saiu em defesa de Moraes e o Itamaraty considerou a medida política. O próprio Moraes declarou que bancos que aplicarem sanções estrangeiras no Brasil podem ser punidos pela legislação nacional. Em paralelo, tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos à parte das exportações brasileiras entraram em vigor em 6 de agosto, acirrando a crise e provocando reposicionamentos comerciais. Por exemplo, México ganhando espaço na compra de carne bovina brasileira. O governo brasileiro fala em contestar as tarifas na Justiça dos Estados Unidos. No plano político-judicial, o país segue tensionado. Há processos envolvendo Jair Bolsonaro e aliados. Decisões do STF e medidas cautelares mantêm alto o atrito interno, cenário que contribuiu para a repercussão internacional do caso. Bancos e meios de pagamento com presença nos Estados Unidos tendem a blindar operações ligadas a sancionados por risco de penalidades. Empresas brasileiras com fornecedores ou clientes nos Estados Unidos podem rever contratos e due diligence, mesmo quando as sanções são pessoais. Rota jurídica. Existe debate no Brasil sobre exequibilidade interna de sanções estrangeiras, porém fora do território nacional, ou quando há uso de infraestrutura financeira sob jurisdição americana, prevalece a regra americana. A polêmica da Lei Magnitsky chegou ao Brasil em 2025 e foi parar no Congresso Nacional. A dúvida central: o país deveria adotar um mecanismo próprio para sancionar corruptos e violadores de direitos humanos? A discussão ganhou força depois que os Estados Unidos anunciaram sanções contra Alexandre de Moraes. Em resposta, deputados apresentaram o projeto de lei 3681/2025, apelidado de Lei Magnitsky Brasileira. Ele prevê sanções a pessoas ou entidades acusadas de violações graves de direitos humanos, corrupção significativa ou crimes contra a democracia. As punições incluem congelamento de bens, bloqueio de créditos, cassação de vistos, proibição de entrada no país e até dissolução de empresas. Ao contrário da lei americana, aplicada pelo Executivo, no Brasil o poder seria do Legislativo. Qualquer parlamentar poderia propor sanções que valeriam com a aprovação da maioria simples. Assim, o modelo seria mais político e parlamentarizado. Os defensores dizem que a lei também serviria para punir abusos internos, inclusive de autoridades do judiciário. Já os críticos alertam para o risco de uso político contra adversários, lembrando que congelamentos de bens já podem ser feitos pelo judiciário. Paralelamente, surgiu outro debate: como proteger cidadãos e empresas brasileiras de sanções estrangeiras? Daí nasceu o PL da Soberania Financeira, que quer impedir bancos de aplicarem automaticamente sanções externas sem aval das autoridades nacionais. Em resumo, o Brasil está dividido entre adotar sua própria lei Magnitsky ou resistir à influência de normas estrangeiras. O futuro dependerá da forma como o Congresso equilibrará combate a abusos e riscos de politização. Regimes Magnitsky criam pressão financeira e reputacional sobre indivíduos específicos, mas não substituem reformas internas.
Em outros lugares, eles já funcionaram como gatilho de debates domésticos sobre devido processo, liberdade de expressão e combate à corrupção. Na esfera internacional, retaliações comerciais tendem a reconfigurar rotas de exportação e alianças, às vezes acelerando diversificação de mercados. Cenário 1. Descompressão institucional. O governo brasileiro judicializa e negocia o tema das tarifas. As sanções pessoais permanecem, mas viram assunto técnico de compliance. O Brasil aprofunda diálogo com a União Europeia e outros parceiros para reduzir dependência dos Estados Unidos em cadeias específicas e amortecer choques. Cenário 2. Escalada e blocagem. Persistem tarifas altas. Cresce o custo de exportar para os Estados Unidos. Mais atores brasileiros entram no radar americano. O Brasil acelera o pivô comercial para outros mercados, América Latina, Ásia, consolidando novas rotas já detectáveis no agro. Cenário 3. Reforma interna e compliance de Estado. O caso catalisa debate jurídico sobre liberdade de expressão, ordens judiciais em ambiente digital e devido processo. O Congresso pode amadurecer, ou rejeitar, uma versão brasileira de responsabilização por abusos graves, buscando blindagem institucional e previsibilidade para negócios. A Lei Magnitsky nasceu do sofrimento de um homem que ousou denunciar um mega esquema de corrupção e acabou criando um novo idioma de responsabilização global. Em 2025, esse idioma chegou ao Brasil na forma mais tensa possível. Sanções a um ministro do STF, tarifas comerciais pesadas e um debate que nos obriga a encarar, com maturidade, como proteger direitos, punir abusos e manter a economia girando. Se soubermos transformar a crise em aprendizado institucional, o resultado pode ser mais previsibilidade, mais liberdade e mais confiança dentro e fora do país.